olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resiste e sorri. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, e no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz para você, para você. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live, nossa última live do ano. Hoje nós temos um convidado especial falando aí de Natal, tempo maravilhoso, tempo em que as pessoas se abraçam, tempo em que as pessoas fazem as pazes, né? Aquelas pessoas que muitas vezes têm até dificuldade de convivência, mas nesse tempo de Natal se abre ao perdão, se abre a abraçar o outro, a conviver com o outro, a tolerar o outro, né? Como dizia São Paulo, não basta amar, às vezes é necessário tolerar. E com essa música maravilhosa aí da nossa amiga Lindy, de Arroz Santana, quero iniciar a nossa live. Quero pedir para vocês que estão já online conosco que escrevam aí de onde vocês estão falando, de onde vocês estão falando o quê? O que é isso? De onde vocês estão assistindo, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Quero mandar um abraço para todos os meus colegas, professores aqui de Diadema, São Paulo. Um abraço aos meus conterrâneos satirudienses. Bem-vindos, pessoal de Sátiro Dias, pessoal também de Mimoso, Arroz Santana, toda a minha família mora, né, em Arroz Santana. Sejam muito bem-vindos vocês, pessoal de Gandu também, que estão assistindo conosco. Grande abraço para minha amiga Janete, que está assistindo conosco, participando conosco lá de Portugal. Um abraço, Janete. Um cheiro no seu coração. E para começar a nossa live, eu quero apresentar para vocês o Padre Marivaldo de Melo. Tudo bem, Padre? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, Adriano, conhecendo você também, na companhia de Lindinalva, e de todos aqueles que estão acompanhando a live conosco. Que maravilha. Quero mandar um abraço para minha tia Áurea, que mora aqui em Diadema, está lá em Arroz Santana também, participando conosco. Toda a minha família, minha mãe que está aí presente, também meu pai, e todos que entrarão aí durante a live, eu vou falando aí. Um abraço para vocês. Padre Marivaldo, se apresente um pouquinho, por favor. Não te conheço pessoalmente, quero ter a honra de conhecê-lo, viu? Tenho assistido, participado das missas aí através do Facebook. Eu quero começar essa live puxando um pouco o seu saco, é de lei, não é? Eu sei que você, pela sua personalidade, não parece gostar de bajuladores, mas eu quero falar que eu admiro muito, tá? Mesmo à distância, não o conheço pessoalmente ainda, mas mesmo à distância, você tem uma mensagem, um diferencial, e eu sei que todos os padres que passam pela cidade de Sátiro Dias deixam a sua marca, deixam a sua história, né? Mas você, uma coisa que me marca muito nas suas homilias, é justamente o Senhor falar não só para católicos, não só para aquela comunidade, mas numa linguagem acessível a todos. E isso te marca muito, né? Eu observo isso nas suas homilias, que à medida que o Senhor vai falando nas missas, você vai criando dentro das pessoas que estão participando ali da igreja, também através do Facebook e YouTube, vai criando um diálogo interno, né, com essas pessoas. Isso é muito bom, né? Como eu acabei de falar, não desmerecendo, né, os demais padres que já passaram. Eu tive a honra de conhecer Padre João Bosco, Padre Arnaldo e os demais padres que passaram por aí, e todos deixam a sua marca, todos deixam a sua história. Mas você tem esse diferencial, que é falar para o povo católico e também para o povo não católico. Então, puxar o saco um pouquinho para a gente ficar com a live mais à vontade.
Então, assim, parabéns ao senhor pelo seu trabalho em Sátiro Dias, parabéns pelo povo de Sátiro Dias, né, por contribuir, vamos dizer assim, por participar dessa comunidade, uma comunidade grande, né, a paróquia de Sátiro Dias é imensa, e eu quero que o senhor se apresente agora, enquanto sacerdote, enquanto também seu trabalho antes de Sátiro Dias, né, seu trabalho pastoral, e agora como está sendo a sua experiência em Sátiro Dias, com esse povo aí tão acolhedor, né, um povo, maior parte, muita gente com muitos problemas no que diz respeito à desigualdade social, né, tantas situações aí, o pessoal da zona rural, um pessoal acolhedor, tá? Eu tenho uma história muito bonita, posso dizer assim, com o pessoal aí, eu, Eliane, Sandro, né, que mora, eu acho que mora ali depois da Ladeira hoje, não sei o nome do bairro ainda, várias pessoas, nós tínhamos um grupo vocacional nos anos 90, 94, 98, e nós fazíamos missões no Pau de Leite, Pocinhos, quero mandar um abraço para esse pessoal aí, pessoal muito simples, muito acolhedor, tá? E eu tenho um trabalho assim que marcou a minha vida e que, mesmo hoje, com a idade que eu tenho, com a distância, 20 anos já fora de Sátiro Dias, estou sempre de viagem, mas foi um momento ímpar da minha vida, inesquecível, né? Eu conheço esse povo aí, e eu sei que o senhor está tendo essa experiência maravilhosa de entrar nessas casas de vez em quando possível. Então, como é a sua experiência, padre, em Sátiro Dias, enquanto sacerdote, amigo dessas pessoas aí, e trabalhando, contribuindo para esse trabalho pastoral tão bonito na cidade de Sátiro Dias? Ótimo, boa noite a todo mundo mais uma vez, né, porque vai entrando gente. Eu sou o padre Marivaldo, dos Santos de Melo. Em primeiro lugar, eu sou gente. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com os confetes e com os títulos. Eu sou natural de Olindina e estou caminhando aí para 15 anos de sacerdócio, de ministério. Eu fui padre, estive em Alagoinhas, depois em Jandaíra, também passei pela cidade de Cipó, Ribeira do Amparo, também estive em Conde, morei um tempo na Alemanha também, sendo um vigário de uma comunidade de portugueses, e depois do meu retorno, eu fiquei lá no Conde e hoje estou aqui em Sátiro Dias, essa terra boa, essa terra acolhedora, é uma das características muito marcantes aqui em Sátiro Dias. É um povo muito diferente, eu estava muito acostumado com o povo da praia, que é um povo com uma outra formação, né, uma outra cultura. E hoje eu estou aqui em Sátiro Dias e tem sido enriquecedor, porque é uma nova gente. E eu costumo dizer que quem tem que se adaptar é quem chega. Quem chega é que tem que dar boa noite, quem chega é quem tem que estar junto. E tenho trabalhado nesse tempo que nos oferece tantos recursos, né, Adriano, Linde, todo mundo aí, tanta coisa. Né, outros tempos não tínhamos essa possibilidade de conversarmos ao vivo, né, você aí de São Paulo, eu aqui em Sátiro Dias, e nós temos essa possibilidade por causa das plataformas, por causa desse mundo digital que nos dá a possibilidade também de anunciar Jesus Cristo de uma forma nova, né, de uma forma, né, atual, digamos assim. E também temos que pensar que temos que estar o tempo todo nos atualizando, senão a gente vai ficando para trás também, não só nos recursos, mas também na fala, na forma de comunicar Jesus Cristo, de anunciá-lo nesse novo mundo aí. É isso aí, mais ou menos, né? E é interessante essa questão de atualização, você está falando aí, porque eu conheço pessoas aí de Sátiro Dias, padre, que não são católicas, né, são de denominações evangélicas e praticamente não perdem uma missa, né, justamente pela sua capacidade de entrar nesse espaço não católico, né, isso aí é muito interessante, eu friso muito isso porque é o seu diferencial, né, falar uma linguagem que todas as pessoas, independentemente se tem religião ou não, o senhor está celebrando ali no Arraial Santana, por exemplo,
e que esses dias as celebrações estão sendo na praça pública, e as pessoas que não vão à igreja muitas vezes ficam ali ouvindo e dizendo, nossa, ele fala muito bem, ele fala que toca, como eu falei dessa questão do diálogo, né? À medida que o senhor vai falando, vai criando em nós esse diálogo interno, isso é muito bom, é transformador, porque não basta falar bonito, né? Não basta falar Na verdade, palavras, é necessário isso. A gente tem que provocar, né? Jesus Cristo era esse provocador, né? E mais do que nunca, as pessoas precisam ser provocadas. Provocadas nas suas reflexões, nas suas, nos seus dramas também, familiares, internos. E é preciso que a gente consiga tocar. E o evangelho precisa ir justamente ali, onde as pessoas se sentem provocadas. Eu sei que de vez em quando a gente exagera também, ou toca em algum ponto que é muito delicado, cada um sabe de suas dores, das suas feridas, mas sem tocar também não tem como cicatrizar, né? E a vida é assim mesmo, quem não tem ferida nem cicatriz é porque não passou por ela, nem se feriu, nem feriu ninguém, faz parte também, o importante é que a gente vá curando, né? Vá consertando, vá vendo, e o evangelho vai estar sempre provocando a gente. Isso aí é fantástico. Se não provocar, eu não fui à missa. Se a missa e a reflexão não mexer com a gente de uma forma ou de outra, eu acredito que, né, eu passei pela missa e a missa não passou por mim. Eu tento seguir essa linha aí, porque a igreja está o tempo todo também dialogando com o mundo, né, Adriano? Dialogando com o tempo todo. Nós não somos a maioria, os cristãos mesmo, nós somos o quê? 1,2 bilhão de pessoas no mundo. No Brasil, não poderíamos nem dizer que nós somos a maioria mais, porque nós temos uma grande população aí também que acredita em Deus, mas não acredita em Jesus Cristo, acredita em Jesus Cristo, mas não acredita na igreja, acredita na igreja, mas não necessariamente na igreja católica, sem falar de todos aqueles outros simpatizantes de outras religiões. E eu sou muito adepto de uma frase dita por um teólogo um teólogo suíço. Ele é conhecido como von Balthasar, né? Hans Urs von Balthasar. É um teólogo católico e ele dizia que a verdade ela é sinfônica, né? Ela não é monotônica, mas é que nem uma sinfonia. São como diversos sons. E a gente tem que entender o pedacinho de cada um para formar essa beleza que é a música clássica, a música sinfônica. Entendeu? É isso aí. E a gente tem que dialogar com todo mundo. Eu sou só mais um que toca o instrumento na orquestra. Pode ser um piano, pode ser um instrumento de corda, ou pode ser até só minha voz, né? Eu sou uma voz, como diria João Batista, uma voz que clama no deserto, no meio da sinfonia. É isso aí. É isso aí. Agora, já que eu puxei seu saco, né? Falei do quanto eu admiro, e com certeza muita gente o admira em Sátiro Dias e até fora da cidade, por esse trabalho que o senhor faz. Vamos falar agora do principal, né? O Jesus de Nazaré. Estamos aqui nos aproximando do Natal, já no tempo propício. Eu comecei a live justamente falando sobre isso, em que as pessoas elas criam um sentimento natalino, né? Antes de eu começar, eu quero mandar um abraço para o Magno, lá de Bela Vista, a Luciana e a Simone, um abraço, Magno, para você, muito tempo a gente não se vê, a Luciana também, a Simone, um abraço para vocês. Padre, no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus e tem aspectos importantíssimos nesse contexto do nascimento de Jesus, que Jesus, ele já nasce dando trabalho, né? Ele nasce em um contexto totalmente diferente do nosso, né? Quem faz teologia, quem faz cursos bíblicos, quem presta atenção nas homilias do padre sabe disso. Então, Jesus ele foi um motivo de contradição. Primeiro, ele vem de uma virgem, de uma mulher. A mulher, naquela época, não tinha valor nenhum, nós sabemos disso. Depois, Jesus vem em uma família pobre, nasce em um estábulo, né, no meio de animais, né?
uma segunda contradição, porque os judeus esperavam alguém que viesse com poder e glória, e que esse poder fosse também relacionado à questão econômica, social, que tivesse numa família, por exemplo, que tem influência naquela sociedade da época. E depois também Jesus, ele é visitado por 3 magos, 3 astrólogos, né? Pessoas que não eram judias, não eram judeus, não eram cristãs, né? Não existia cristianismo, mas assim, no nascimento de Jesus, há essas pequenas contradições, que na sua época eram grandes contradições, sobretudo no primeiro encontro interreligioso que existiu ali, quando veio o seu nascimento. E, por último, eu quero falar da última contradição do seu tempo, que é José, um homem que naquela época, numa sociedade machista, patriarcal, vamos dizer assim, José, ele se cala diante daquela realidade, né? Porque a gente hoje, muitas vezes, passa por essa leitura aí da questão do contexto de Maria ficar grávida quando ela se casa com José e tal. Hoje é muito óbvio tudo isso, porque há pessoas que expliquem, há teólogos e tal, mas naquela época não era tão óbvio assim. Então, Jesus foi totalmente contraditório, né? Desde quando ele vem, se encarna no mundo. E eu gostaria, dentro desse contexto, que o senhor falasse um pouquinho da personalidade de Jesus, da personalidade de José, né? Que ao invés de colocar Maria para ser apedrejada, que segundo a lei, ela deveria ser apedrejada por conta de estar traindo o seu esposo, vamos dizer assim, tendo um filho, sem ainda conhecer, no sentido bíblico, o José, e nesse contexto, o José se cala, espera, né, que o anjo avise para ele, tem todo um contexto aí. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da personalidade de Jesus, de José, de Maria, que eram as 3 pessoas que nós denominamos de família, Sagrada Família de Nazaré. Bem, vamos falar de José, né? Já que o Papa proclamou um ano agora sobre São José, o ano que vem. José é um homem de silêncio. Ele não tem uma frase de José na Bíblia, fala dele assim, um homem justo. Era um homem justo. Né? Aí a gente entende talvez a justiça divina como aplicada a José como aquele que conserta as coisas, uma justiça que conserta, e não a justiça que pune, que briga, que corre atrás, e aí não bate muito bem, mas uma personalidade de uma doçura imensa, a figura de São José, uma paternidade, sabe, uma disponibilidade. Acho que assim a gente consegue traçar um pouquinho a personalidade dele, né? José é um homem justo, que dificilmente a gente consegue definir uma pessoa nos dias de hoje, o termo é um homem justo, não sei, mas dá para ver essa figura assim, sabe? Um homem correto, um homem honesto. Depois Maria é aquela que é serva antes, durante e depois do parto, antes, durante e depois da ressurreição. Aquela mulher humilde também, né? Ela fala disso, né? Deus olha para a sua humildade. Deus se volta para o humilde, para o pobre, para o indefeso. Isso no Antigo Testamento, Deus já dava sinais sobre isso, desde o Antigo Testamento também. Ou seja, a sua compaixão para o mais fraco, o mais pobre, para o indefeso. Deus volta-se para isso. Nada contra a pessoa que possui alguma coisa ou que tem alguma coisa, mas Deus foi desse jeito e escolheu desse jeito, nascer no estábulo, nas condições, né, precárias, no meio de uma família pobre, de um local pobre que era Nazaré, né, e totalmente alheio à ostentação da época e muito menos à ostentação do nosso tempo também. Muito aquém daquilo que se espera. Mas Deus, ele tem os seus desígnios, a sua providência, e vai além daquilo que a gente espera. E nos surpreende. E nos surpreende de uma forma fabulosa.
né, naquela criança recém-nascida, frágil, pequena, enroladinha, numa manjedoura, num coxo de cavalo ali, de dar comida, de dar ração a bicho. É Deus. Deus que veio nos visitar, Deus que veio, no entanto, quem disse que não tem esse poder? Hoje à tarde eu já estava traçando um pouquinho a reflexão desses próximos dias, né, de Natal, e pensar, meu Deus, que fragilidade, que coisa, sabe, quando você olha para um recém-nascido, tão pequeno, e é Deus, e é a luz que ilumina aqueles que andam nas trevas, que nos ilumina todos, é a luz que nos dá uma ação, um significado, né? Tem um momento preciso do encontro com Deus, né? Ele diz, hoje nasceu para vós, o hoje, o quando, né? E na história, quando Quirino era o governador da Síria e César tinha convocado o recenseamento, quando, e na cidade de Belém, onde, né, Deus tem um quando e um onde na nossa história que nós vamos celebrar amanhã à noite e por esses próximos dias. E essa luz maravilhosa que nos traz Jesus Cristo, o nosso quê, o que e por quê. E porque também nos trazendo conteúdo, significado, trazendo aquilo que nos transforma. Às vezes a gente pensa que Jesus veio trazer o divino. Não. Jesus Cristo veio nos trazer o humano. Porque se nos deixarmos a nossa própria sorte, nós nos tornamos os bichos. Né? É triste isso. Mas o Natal traz essa esperança, né, de buscarmos aquilo que é melhor em nós. Estarmos em nós aí, Jesus Cristo humano, Deus que se faz humano para que a gente vire gente, para que a gente vire humano. É isso aí, Adriano, e todos que nos acompanham. O Natal é isso aí. Descobrirmos talvez a nossa personalidade a partir da personalidade de José, da personalidade de Maria e da personalidade de Jesus, humano, homem. A gente não pode querer atingir o divino sem assumirmos a nossa humanidade. E esse é o lado belíssimo do Natal também, sabe? E numa sociedade que a gente vive hoje, padre, em que as pessoas ostentam tanto, né? Ostentam a felicidade, ostentam a santidade. Eu vejo muito isso aí nas pregações de muita gente, né? Que a questão da santidade tornou-se uma ostentação, e ai daquele que não esteja dentro daquele padrão, né? E aí acaba entrando naquele contexto judaico daquela época, que era excluir, porque onde há uma ostentação de pessoas felizes, onde há uma ostentação de pessoas santas, geralmente há a exclusão daqueles que são fracos, daqueles que são pobres, né? Daqueles que não estão dentro daquele padrão de santidade, padrão de felicidade. Jesus foi essa contradição. Interessante isso. Esses padrões aí que você fala, tem Rubem Alves, eu gosto muito de Rubem Alves. Com certeza muita gente que está nos acompanhando gosta muito de Rubem Alves. E Rubem Alves tem aquela alegoria do pássaro encantado. Não sei se você já leu. E teve um pastor que falava com ele sobre isso. Rubem Alves era presbiteriano, né? E um pastor falava com ele agradecendo dessa alegoria, desse pássaro encantado como se fosse Deus, e nós ficássemos criando padrões, gaiolas, como se a religião fosse uma gaiola para aprisionar Deus dentro dos nossos padrões. Ou seja, é aquela, dentro de um cristianismo, eu vou usar um termo assim, meio ateu, nós criarmos Deus ao nosso bel prazer. E não, somos nós que temos que entrar dentro dos planos de Deus. E é um absurdo isso. Ou seja, a gente criar padrões para Deus e para os outros, como se nós ditássemos como as coisas devem acontecer. E não é assim que as coisas funcionam. De jeito nenhum. Eu que tenho que me colocar, sabe, como servo, como humilde, como aquele que
que quer se encaixar dentro daquilo dos planos de Deus para mim, para minha vida, e não determinar como as coisas devem ser. E religião nenhuma deve fazer isso também. A religião, ela tem esse caráter libertador, de quebrar mesmo, sabe? As coisas também. Mas você continue aí. Eu só interrompi porque achei sua reflexão pertinente. Não, pertinente também sua reflexão sobre isso. E é importante a gente, quem é cristão, né, quem participa de determinada religião, é importante que a pessoa leia a Bíblia, vamos colocar a Bíblia, que nós estamos falando aqui de Natal, uma festa cristã, e você se perguntar, né, o que aquela palavra está querendo te dizer, porque às vezes a gente lê a Bíblia e começa a interpretar da nossa forma, da forma que nós gostaríamos que fosse, e acabamos criando essas gaiolas, esses estereótipos para com Deus, né? É importante nós lermos. Eu sempre falo que é muito fácil você colocar o Senhor é meu pastor, essas frases de autoajuda, como se a Bíblia fosse um livro de autoajuda, coisa que não é. É muito fácil, difícil você colocar e tentar colocar em prática o Lucas 6, 26 a 37. É um livro de condenação também, né? Sim, sim. Para condenar os outros, sobretudo aqueles que não pensam como eu. A Bíblia também não é para isso. Exatamente. É um livro que, se você não souber usar, infelizmente, você acaba se contradizendo e... Enfim. Quero mandar um abraço para minha prima Terezinha Cruz, lá de Salvador, também para a minha mãe que acabou de entrar, Eliane, um abraço, Eliane, Ana de Arra Santana, um abraço para vocês, tá? E, padre, falando um pouco, antes de falar um pouquinho do próximo assunto, eu quero apresentar aqui, eu peço perdão, eu esqueci da Lindy, embora ela tenha entrado aí cantando com essa voz maravilhosa, quero apresentar ela. Se apresente, por favor, Lindy e Odair, por gentileza. Tudo bem, Lindy? Os meus espectadores já conhecem você, já conhecem sua voz. Muita gente elogiou na última live que nós tivemos, que você cantou, né? E parabéns mesmo pelo seu trabalho maravilhoso, um trabalho simples, né? Simples no sentido de você se colocar à disposição assim, de forma tão simples, ninguém vê você aí se exaltando nas comunidades, mas assim, de uma forma mesmo, isso é muito importante, né? Você se identificou com a música, se identificou com a igreja, e você tem essa consciência de que antes de qualquer ideia, de qualquer crença, de qualquer opinião, de qualquer coisa que nós tivemos, o mais importante é nós termos a consciência de que nós somos humanos, né? Isso é importante. Um abraço para você, Nildália, boa noite. Então, se apresenta, por favor, aí, minha querida. Tinha alguém me ligando aqui. Bom, como você já disse, meu nome é Lindy, mais conhecida como Lindy Lima, sou cantora católica. Há uns 17 anos que venho fazendo esse trabalho na igreja. Né? Hoje estou aqui com o irmão também de ministério, Odair, para fazer essa participação. Desde já agradeço pelo convite também, né? De me confiar mais essa live para a gente participar. É isso aí. Odair está aí caladinho. Tudo bem, Odair? Estou aqui. Pode continuar aí. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado por aceitar o convite. Fazer parceria com essa voz aí. Valeu. E é isso aí, estamos na luta. Vamos cantar uma musiquinha, Lindy? Agora sim. À noite, enquanto a cidade sonhava, no céu a luz de uma estrela brilhava, e os anjos anunciavam: hoje é Natal de Jesus.
A noite ficou tão clara como de dia. Na gruta Jesus menino, humilde, pobre nascia. À noite, enquanto a cidade sonhava, no céu a luz de uma estrela brilhava e os anjos anunciavam: hoje é Natal de Jesus. No campo, junto aos rebanhos, alguns pastores dormiam, mas acordaram com anjos e glória a Deus repetiam. À noite, enquanto a cidade sonhava, no céu a luz de uma estrela brilhava e os anjos anunciavam: hoje é Natal de Jesus. E foi assim que nasceu o Rei de toda esperança, nos braços da Mãe Maria, em forma de uma criança. À noite, enquanto a cidade sonhava, no céu a luz de uma estrela brilhava e os anjos anunciavam: hoje é Natal de Jesus. Parabéns, que voz maravilhosa. Muito bem. Parabéns mesmo às pessoas que adoram a sua voz, né? Quando eu tive essa ideia, eu falei assim: eu preciso falar com ela, eu preciso que ela aceite, porque cantar com unção é diferente, né? Falar com unção é diferente. Quando a gente fala em unção, a gente já imagina aquela coisa extraordinária, né? São deturpações que nós temos, infelizmente, na igreja, no cristianismo. Eu falava sobre unção esses dias, aí dá para ouvir? Tá ok? Tá. Então, falava sobre unção, porque tem gente que parece que passou tapioca, não foi óleo ungido, não foi? Porque, ó, tem gente que eu nunca vi, precisa de se sentir ungido também, sabe? Porque, Sim. olha, tem gente que parece que é tapioca, não foi unção. A nossa fé. Quando a gente fala em unção, as pessoas já imaginam colocando a mão e todo mundo caindo, né, desmaiando, gritando, aquela coisa, né, extraordinária, surreal. E a unção é quando você fala, quando você canta com a alma, com o coração. Quando você canta com o coração, quando você fala com o coração, com a alma, você automaticamente atinge o coração e a alma das pessoas. Um abraço para a Luciana Cruz, minha prima, tia Carminha, o pessoal assistindo aí. E um abraço também para a Kelly, que acabou de entrar, deu boa noite. Todos vocês estão presentes, gente. E por falar em unção, vamos falar um pouquinho do que significa advento. Padre, o que significa advento? Esse tempo que a igreja usa roxo, a ornamentação da igreja fica roxa, não tem glória. Por que isso acontece na igreja católica? Que tradição é essa? O que significa advento? Né? Que muitas vezes até mesmo alguns católicos seguem esse tempo, mas não entendem o significado do que seja advento, né? Esse tempo tão bonito que a igreja celebra. Não só a igreja católica, como algumas igrejas protestantes também aderiram, né, a esse pensamento católico aí do advento. O que seria advento, padre? Tudo bem. Antes de qualquer coisa, a Ana está aí dando boa noite, né, Ana Maria? Ela quase desmaia de rir. No último domingo, que foi o domingo da tapioca, lá no Arraial Santana. O Advento é um tempo que abre não só o tempo do Natal, o ciclo natalino, mas o ano litúrgico também. Na verdade, é um tempo de preparação para a segunda vinda de Jesus. Muita gente pensa que é a preparação para o Natal. Esses dias eu estava pesquisando o Advento
E o advento, na verdade, é um tempo de preparação para a nossa morte, o encontro definitivo com o Senhor, assim, sua segunda vinda, entendeu? Assim, os tempos, assim, convertei-vos, né? Vigiai, porque pode chegar a qualquer hora, filho. Né? Estejam preparados. Né? O advento é esse tempo que nos prepara para o nosso momento. A gente pensa que a preparação para o Natal é o tempo de comprar o panetone, arrumar a árvore. Não é não, filho. O advento tem essa característica própria, sabe? De preparação para a chegada definitiva do Senhor. É a vinda, a segunda vinda do Senhor, que acontecerá depois que nós fecharmos os olhos para este mundo, que a gente não sabe o quando é, mas que vai acontecer, vai. E então o advento nos prepara para a nossa morte. Na verdade, para o nosso encontro definitivo com o Senhor. Na verdade, o advento tem esse cunho pascal. A gente pensa sempre no advento sob a luz da paz, do Natal e etc. Mas o advento nos prepara para a nossa Páscoa definitiva, a nossa passagem, entendeu? E é um tempo lindo, é uma introdução linda do ano litúrgico, sabe? Prepara. Eu me identifico muito com o advento, sabe? Não sei, eu gosto muito desse tempo, esse tempo de esperança que renova as nossas forças, né? Os outros tempos têm as suas riquezas também, né? Mas o advento, não sei se porque é curtinho, traz os temas bem definidos, né? A vigilância, a preparação no segundo domingo com a figura de João Batista, a esperança e a alegria no terceiro domingo, e depois o Deus conosco que tem que se encarnar em nossa vida, né? A figura de Maria, né? Nós deveríamos nos tornar muito parecidos com Maria, porque Deus se encarna em nossa vida, e o advento é para isso. Pelo amor de Deus, que coisa linda, maravilhosa, da riqueza da nossa liturgia, e você não sabe como isso é lindo quando é cantado por Lindinalva, né? Nas missas por ano e etc. É interessante que nós estamos numa sociedade, como eu falei no instante, ostenta muito a questão da felicidade, né? Um abraço, Eliane. Maria Eliane está presente aí, participando conosco, um cheiro no seu coração também. As pessoas ostentam a felicidade e, ao mesmo tempo que ostenta a felicidade, ela tem essa tendência, a sociedade pós-moderna, essa tendência a evitar, refletir a questão da morte, do nosso fim, que é o certo de todo mundo. O tabu do nosso tempo, né? O tabu da geração anterior a nós era o sexo. Talvez já foi quebrado isso, né? O negócio está escancarado aí, só não sabe quem não quer. Lindinalva fica vermelha ainda quando fala nesse mas o tabu do nosso tempo é a morte. Ninguém quer falar sobre ela. Como se nós vivêssemos uma eterna juventude, né? Que é uma ilusão dos nossos tempos. E já adiantando um pouquinho a reflexão de amanhã à noite, né? Nós vivemos esse tempo de ostentação e vivemos sufocados, sabe? A gente acha que o que nos sufoca é o Covid. O que nos sufoca, na verdade, eu vou dizer, aí vem a propaganda do panetone, a do peru, a da árvore de Natal, aí vem a propaganda do perfume da Natura, vem a propaganda, não sei, do carro, e depois vem os números do Covid e, por último, o prefeito do Rio de Janeiro que foi preso. Ah, pelo amor de Deus, pouca gente, sabe? A gente vive focado com tudo isso. É uma enxurrada, é uma cachoeira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá em Foz do Iguaçu. É como se você, de repente, recebesse aquele volume de água o tempo todo que nos sufoca, sabe? Que nos tira a respiração. Essa ostentação toda, sabe? E não tem nada com o espírito de Natal, com a criancinha frágil que está ali na manjedoura, linda, maravilhosa, sorrindo, mesmo vendo a cruz longe, mas continua sorrindo para a gente. É isso aí. E à medida... Eu sempre, falando em Maria, quando fala em Maria, eu tenho uma frase assim, já gravada na minha cabeça, que resume muito bem Maria, né, Nossa Senhora.
Maria foi aquela que restituiu a dignidade perdida por Eva, né? Se por Eva a mulher perde a sua dignidade, isso é teológico, você sabe disso. Se a mulher perde a sua dignidade por uma mulher, chama-se Eva, por Maria, a mulher restitui-se a sua dignidade e a mulher ganha o seu empoderamento, né? A mulher ganha o seu espaço na vida, o seu espaço na história. Nós temos aí grandes mulheres na Bíblia, Ruth, Esther. É um feminismo, sabe, bíblico, muito grande, muito, sabe, real, sem ideologias, sem manipulação de ninguém, sabe? Mas sem maldade, sem querer sabe, destruir a figura de ninguém, sem nem desconstruir a história de ninguém, sabe? A nossa igreja, ela é muito feminista, sempre foi, né? E a gente, sem destruir a figura da mulher, sem destruir a figura, e uma das coisas mais bonitas que toda mulher tem, que é a sua maternidade, coisa que nós não vamos ter nunca. Por mais que tenhamos toda essa discussão sobre as ideologias, sobre o gênero, por mais que tenhamos que respeitar, cada um fazer sua opção nesse campo, né? A maternidade é uma coisa linda da mulher, sabe? E nós temos que nos contentar com a nossa paternidade, que também é algo lindo, sabe? Sem machismo nenhum. A gente tem que construir nossas ideologias, mas partindo mais do real. Nesse sentido, naturalmente, eu vou ser mais aristotélico, né? Para não fugir da filosofia. E falando desse tempo aí de Natal, é notável que nós vemos no mês de novembro a dezembro, né? A 25 de março aqui em São Paulo, o Brás fica lotado, e mesmo nessa pandemia, as pessoas estão nem aí para o número de mortes do Covid, ou do número de pessoas que contraíram Covid-19, estão ali aglomeradas. Parece que as pessoas entram num certo desespero, né, num certo desespero de consumismo, e acabam se afastando desse espírito natalino. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como a igreja vê, porque assim, a igreja está presente no mundo, né? Ela não é fundamentalista de separar totalmente do mundo, mas como a igreja trabalha essa questão do consumo consciente, dessa questão de que você deve ser, antes de qualquer situação, você é um cidadão, e como cidadão nós devemos nos preocupar mais com a questão do que nós somos, ser, e não daquilo que nós temos, na questão do ter. Como se houver essa questão aí desse, entre aspas, paganismo, dentro de uma festa que é cristã, né? Adaptada ao cristianismo, o Natal. Olha, Adriano, a sua pergunta ela tem uns nuances assim interessantes. A primeira coisa, nós vivemos em um mundo capitalista, né? Nós precisamos de dinheiro para viver. Você precisa de dinheiro para viver. Se você não tivesse dinheiro, provavelmente você não tinha alguns megabytes aí de internet. Então você tem que... Eu preciso também de dinheiro para viver. Lindinalva também precisa. É uma coisa do nosso mundo, né? Um sine qua non. É necessário de dinheiro. O motor do capitalismo é a criação das necessidades para poder gerar o consumismo. Você não tem necessidade, mas você vai lá e compra. Compra para se sentir bem, compra porque todo mundo comprou, compra porque quer estar na moda, compra seja lá por que for, você quer comprar, né? Então, é o consumismo, é o nosso tempo. A gente primeiro tem que entender o tempo que a gente vive, a mente das pessoas, né? É esse tempo. O pessoal quer comprar tudo, o pessoal pergunta quanto custa a missa. Entendeu? Quanto batizado. E eu já estou começando a pensar em botar etiqueta, olha. O pessoal entra numa prateleira e quer pegar. E quanto é, padre, para o senhor vir, entendeu? E não entende essa outra dimensão belíssima, litúrgica, pastoral, da nossa assistência. Mas o pessoal pergunta quanto custa. É uma coisa do nosso tempo. São Paulo é uma cidade que se move em torno do comércio também, né? Isso tudo. É a mentalidade do nosso tempo, a mentalidade de massa do nosso tempo. E tudo é pensado para isso.
Aí a igreja, o que é a igreja? A igreja parece... Tem uma imagem muito bonita nesse livro aqui, né? Vou botar mais... Dá para ver? A introdução ao cristianismo do cardeal Ratzinger, que é o Papa Bento XVI. Né? Ele fala da igreja, da figura de um palhaço. Na verdade, ele pega isso de um filósofo. Ele diz que às vezes a gente é um palhaço que sai gritando para o povoado. Né? O mundo vai pegar fogo. Ou o mundo não, o circo está pegando fogo e provavelmente o milharal vai pegar fogo também e o povoado vai pegar fogo também. Mas ninguém escuta o palhaço. Pensa que está fazendo propaganda do circo. Pensa que está querendo chamar a atenção. E ninguém entende. A religião hoje tem sido isso, sabe? E às vezes a gente se sente assim sem campo, e tudo vai contra a religião, como se fosse algo demodê ou algo ultrapassado, né? Não sei, é triste. O que conta agora são as baladas, o enfeite. A gente quer um Natal sem Jesus. Quando eu vejo isso na televisão, nas coisas, é um Natal sem Jesus. Um cristianismo sem Cristo, né? Uma fé em Deus sem Deus, uma religião sem religião. Há umas formas estranhas, sabe? Não condenando ninguém, cada um tem a sua cabeça e pense do jeito que achar melhor, mas há alguns negócios estranhos. Nós vivemos numa sociedade de muitas quimeras, sabe? E não entendemos a verdadeira mensagem de Jesus Cristo, aquilo que você falava no início, né? Perguntava no início, sobre o verdadeiro sentido do Natal, né? Não sei, essa ostentação toda, há um grande movimento ideológico dentro do consumismo, sempre de pensar nisso, né? Tem que comprar, tem que ter o peru, tem que ter o panetone, tem que ter a árvore, tem que ter o pisca-pisca, que eu acho ridículo, mas tem que ter o pisca-pisca, né? Péssimo símbolo de fé, o pisca-pisca, a fé que acende, apaga, não sei o quê, daqui a pouco vai apagando, mas é também. Mas tem que ter o pisca-pisca. Tem que ter o pisca-pisca, tem que ter, não sei, né? Faz parte do nosso tempo, né? Mas aí vai. É a 25. E a São Paulo ir na 25 e no Brás não presta. É verdade. Eu morei em Aparecida há certo tempo, quando eu era seminarista, né? Estava aspirando à vida religiosa, e em Aparecida é um lugar, assim, fantástico. Só quem já participou de uma festa na Casa da Padroeira sabe da experiência que é participar de uma festa em Aparecida, visitar Aparecida, os lugares, a história que tem o Museu de Aparecida, muita gente não conhece, né? Vai ao santuário e não visita o centro histórico, toda a história ali e tal. E tem também a questão da fé, e ele é um lugar em que as pessoas se manifestam de forma extraordinariamente, é um lugar encantador. Só quem vai lá e observa esse contexto da fé mesmo, sabe que Aparecida é a capital da fé, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Mas nós vemos também pessoas que vão comprar na feirinha, né? As pessoas lotam os ônibus aqui, enchem a cara e vão comprar na feirinha, que acabam, muitos aí que a língua está maior que o corpo, acabam falando que Aparecida é um lugar que as pessoas vão para beber, para fazer compras, tal, mas não é. É que as pessoas, poxa, é o que você está falando, parece que ir a Aparecida significa ir à feira comprar, consumir. Ir ao shopping de Aparecida comprar, consumir. E acaba perdendo o que nós temos de essencial, né? Dentro desse contexto aí. Mas interessante, pertinente a sua colocação, porque ao mesmo tempo que nós vivemos nesse contexto capitalista, negar também seria uma hipocrisia, né? Ao mesmo tempo, as pessoas que... porque, assim, ninguém é contra você ter carro, casa. Eu tenho carro, eu moro aqui num teto, todo mundo tem esse direito de ter um carro, uma casa. Agora, quando você começa a colocar a sua vida, o seu coração naqueles bens, aí a coisa começa a ficar difícil. Porque à medida que você se direciona somente a esses bens, né, você acaba perdendo a sua essência, que é de ser humano,
que é sua essência de partilha, de convivência, de partilhar com o outro momentos, né? Aí entra essa questão aí, que seria outra live só para isso, a questão de você estar participando de um momento e você não estar vivendo, sempre preocupado com o que vai passar para o outro, como o outro vai ver, como o outro vai assistir, né? Então, entra todo esse contexto aí que está dentro do capitalismo. Mas interessante suas palavras, só quis complementar, se eu gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso. Aparecida é o seguinte, é um lugar que há uma migração, o problema não está em Aparecida, o problema não está na 25, o problema não está no Brás, o problema não está no banco, o problema está na ideologia que tomou conta da gente, entendeu? O problema não está na igreja, na religião, o problema está na ideologia que tomou conta, entendeu? Mudou-se, o capitalismo tomou conta, o consumismo tomou conta, o comércio tomou conta, entendeu? Ou seja, é uma mentalidade de uma época, e temos que viver nesta época. E Aparecida, eu vou a Aparecida, né, e gosto de ir para a Basílica, geralmente depois da última missa, que acontece às 7 ou às 7h30 da noite. Mas a Basílica permanece aberta até às 10 horas da noite. Então, eu vou fazer caminhada ali, porque fica tudo aberto, você pode entrar, não tem problema, até às 10 ou 11 horas da noite. Aí você tem a Basílica toda para você, sabe? O fundão lá, a parte do comércio ali do Centro de Apoio Romeu já fechou. Aí você fica sob aquela coisa linda que é aquele colorido de Cláudio Pastro ali, sabe? Olhando aqueles arcos, fazendo a leitura das procissões dos mártires, das virgens, que acontece, sabe? Aí você vive. Aí da última vez que eu estive lá, aí encontrei um senhor, aí ele me disse, você veio também? Pô, eu não conhecia. Aí ele disse, porque agora eu encontro a Basílica, é impressionante, a Basílica toda só para nós dois aqui, né? E o segurança que estava tomando conta do altar. Mas um momento muito gostoso de cristianismo, sabe? De catequese também, pela arte e pela arquitetura da Basílica. Né? Verdade. Vamos contar um pouquinho, Dinalva? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais e vamos encerrar nossa live. Hoje não vou ficar 2h30 aqui. A última live, padre, foi para 2h30. Vou pegar 1 hora aí, viu? Daqui a 8 minutos aí, pelo amor de Deus. Vamos lá de música. Vamos cantar uma para complementar esse tema aí do consumismo, né? Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passar diante, às vezes para chegar depressa à igreja, seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto e vive mendigando subemprego. E a gente, quando vê, diz é uma toa, melhor que trabalhasse, não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo e está banido das rodas sociais e das igrejas,
porque dele fizeram rei potente. Enquanto ele vive como um pobre, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Muito bem, parabéns mais uma vez, que voz maravilhosa. Um abraço para a Denise e para o Tiago, que estão assistindo aí. Eu estou falando, pessoas, José Reinaldo de Matos, que maravilha. Feliz Natal para você, José. Grande amigo e colega de trabalho, professor. Faz um trabalho excepcional aqui em Diadema, junto com a PUESP. Um cheiro no coração de todos vocês que estão assistindo. Gente, padre, vamos falar um pouquinho agora. Eu vou mexer um pouquinho numa ferida. E quando a gente fala em ferida, né, eu já ouvi muito essa palavra, esse conceito, bispos falando, padres falando, tal situação é uma ferida na igreja. E às vezes, quando fala que algo é uma ferida na igreja, as pessoas já pensam em uma questão mais pejorativa, como se fosse algo que estivesse machucando a igreja, mas não é. Quando nós falamos que algo, uma situação, é uma ferida na igreja, muitas vezes, eu não sei se eu estou interpretando mal, acredito eu que seja, que é uma ferida, né? A igreja sofre com isso. Então, quando nós falamos de desigualdades sociais, a igreja sofre com os pobres. Quando nós falamos de famílias desestruturadas, né? E quando eu falo em famílias desestruturadas, eu não estou falando aqui numa questão moral, estou falando mesmo numa questão ética, numa questão de tantas situações que nós vemos hoje nas famílias brasileiras, no mundo inteiro, vamos falar aqui de Brasil, que é onde nós moramos, são diversas situações que causam feridas na igreja. E falando da família, né, quando nós falamos em família, a igreja, ela tem como referência a Sagrada Família de Nazaré, obviamente, e aí onde eu vou chegar um pouco na ferida. Eu era ministro da palavra, quando eu saí do seminário, eu fiquei ministro da palavra aqui um tempo, em São Paulo, eu fui celebrar numa comunidade grande, inclusive hoje é uma paróquia, mais de 400 pessoas estavam presentes naquela celebração, e era festa da Sagrada Família, dia da Sagrada Família de Nazaré. Um abraço para minha mãe, tá mandando um cheiro para mim, um cheiro, mãe, para a senhora também, viu? Clarete. Tá, e quando eu estava celebrando essa comunidade, dia da Sagrada Família, eu falei que a referência católica, a referência cristã é a Sagrada Família de Nazaré, mas nós nos deparamos hoje com uma realidade de família, e isso eu comecei a observar quando eu comecei a dar aula, que aqueles alunos que chegavam indisciplinados em sala de aula, e eu falava, vou chamar o seu pai para falar com você. Pode ir, ele está preso, sabe? Ou então, vou falar com sua mãe, pode ir, ela já morreu. Então, assim, são N realidades de família que nós temos hoje. E eu entendo essa preocupação da igreja, porque, assim, quando nós falamos de desigualdade social, que a igreja tanto denuncia, muita gente que não entende da igreja, não entende de religião, fala assim, por que o Vaticano não vende todos os bens e dá para o povo pobre? Como se fosse fácil você vender todos os bens, a igreja ficar totalmente pobre, que ela não é mais tão rica como já foi, e doar para os pobres. Quem compra? Quem compra? Se a gente botar lá, se eu botar aqui, vende-se a matriz de Sátiro Dias, quem compra? Quem compra? Dá para quê? Eu estava pensando em vender do Arraial, ninguém compra. Não tem quem compra. Se a Lindinalva for junto... Não, tá? Lindinalva não tem. Se a voz da Lindinalva for junto, elas estão vendidas 2 palitos. Mas vá, continue. Então, quando as pessoas falam assim, por que a igreja não vende os seus bens? Tá, mas vai vender. Se eu vender todos os meus bens, por exemplo, e dar para uma pessoa que não sabe administrar, ele vai gastar todo em celulares, iPad, iPhone, iPod, e ela não vai saber administrar o seu dinheiro, e em uma semana ela estará pobre novamente, enfim, não vai resolver o problema. Mas aí, quando nós nos deparamos com essa situação, vamos colocar aqui a questão da família.
E eu estava fazendo essa reflexão na igreja. À medida que eu ia fazer essa reflexão, que eu fazia essa reflexão, algumas pessoas iam saindo, outras iam balançando a cabeça, e enviaram uma carta, enfim, para o bispo, né? E eu não celebrei mais aquela comunidade por conta dessa palavra que eu fiz lá, dessa homilia, tá? Mas, assim, eu estava refletindo uma questão que nós temos. A Igreja Católica tem como referência a família, a Sagrada Família de Nazaré. Todavia, nós temos uma realidade, muitas vezes, sobretudo nas periferias das grandes cidades, uma realidade totalmente diferente dessa referência da Sagrada Família. Então, quando eu falo dessa família que nós temos hoje, desse novo modelo de família, eu não estou desconsiderando a Sagrada Família de Nazaré enquanto modelo, e eu não estou considerando a igreja, nem estou tentando modificar a doutrina. Então, eu entendo a preocupação da igreja, o senhor como sacerdote, pároco aí de 7 dias, por exemplo, de você ter que carregar nas costas a tradição, o peso da tradição, né? São 2000 anos de história, e ao mesmo tempo a realidade atual, né? Você não pode se desvincular do passado, não pode também viver nessa questão do passado, nesse modelo de família que nós temos enquanto Sagrada Família de Nazaré, não pode fazer disso de forma alguma, mas também não pode desconsiderar esse modelo novo de família, que são os avós cuidando dos seus netos, tios cuidando dos seus sobrinhos, irmãos mais velhos cuidando dos seus irmãos mais novos, enfim, nós temos um novo modelo real de família que não se encaixa nesse conceito de família enquanto Sagrada Família de Nazaré. Como o senhor vê isso e como a igreja, vou pegar a igreja de Sátiro Dias, como a igreja de Sátiro Dias trabalha nessa questão da mãe solteira, né, nessa questão da própria viúva que cuida de seus filhos sozinha, enquanto igreja, como a igreja está trabalhando, refletindo, e o que a igreja está fazendo diante desse novo modelo de família que está aí? Que às vezes, padre, só para concluir minha questão, outras denominações religiosas que nem refletem essa questão de família, mas impõem uma certa moral religiosa totalmente anticristã, antibíblica, muitas vezes, e que acabam ganhando adeptos justamente por falar aquilo que convém àquele povo. Então, como conciliar a tradição com essa questão do novo, dessa realidade que nós estamos vivendo? Bem, em primeiro lugar, não condenar ninguém. A gente não tem direito de condenar ninguém. Vamos lá, já que é para mexer na ferida, por exemplo, tem um casal homossexual, homoafetivo, homem e uma criança. Eu não posso condená-los, de jeito nenhum. Já está chegando aqui na nossa realidade de interior da Bahia, né, o casal homoafetivo que vai pedir o batizado para a criança. E aí? Entendeu? E a criança deve ser batizada. E vai estar lá o pai, ou a mãe, e a gente vai ter que batizar a criança. Né? Porque, em primeiro lugar, a igreja tem que ter essa postura acolhedora, sem condenar ninguém. Nós vivemos num mundo, e o mundo, você não converte o mundo condenando, você converte o mundo apresentando Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Não sou eu o Salvador, não, viu, gente? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. É o evangelho dele que nos salva. É o anúncio dele que nos salva. As realidades das famílias são muitas, sabe, Adriano? Vamos olhar para a família de Nazaré, já que você chamou ela como modelo. A mulher ficou grávida antes do casamento, Adriano. Não fez ouvir, não, padre. Pois é. Jesus nasceu num curral, Adriano. Né? O marido, coitado, perdido no meio de tanta coisa. Depois também o apedrejamento passou perto, sabe? Muito mais ríspida do que o maior moralista, a maior moralidade de qualquer religião do nosso tempo, porque tem os moralistas dentro da Igreja Católica e tem os evangélicos que são moralistas também. Era o judaísmo da época. Né? Não era pago só com uma fofoca ou com uma crítica, não, era pago com pedrada, sabe? Maria passou por isso, né? E não é porque ela não é porque a situação não foi perfeita
que significa que tem que ser pecaminosa. Não é porque foi perfeito dentro dos parâmetros humanos estabelecidos pelo pensamento de alguém que significa que tenha sido sujo, imoral, que tenha sido... Entendeu? Não, de jeito nenhum. Primeira coisa, a postura acolhedora de todo mundo. A igreja está de portas abertas para todo mundo, para entrar e para sair também. Tanta gente tem saído criticando o Papa, né, ou reclamando porque adotar uma linha mais dura, uma moralidade mais, sabe, querendo moldar as coisas. Jesus Cristo não é assim. Pelo menos o Cristo que eu conheço através do Evangelho, que não é o meu Jesus Cristo, mas o Cristo apresentado pela catequese primitiva da nossa igreja, da nossa fé, não é assim. E a família, a gente tem que acolher todo mundo, acolher a viúva que tem seus 2 filhos, aqui tem também, acolher a mãe solteira, né, que está ali, acolher o pai solteiro, tem pais que criam seus filhos sozinhos, acolher os pais que não são casados no rito do matrimônio para propor Jesus Cristo depois para eles. Agora mesmo, ano passado, nós celebramos quase 40 casamentos aqui de pessoas que moravam juntos. Então, se eu fosse com um discurso moralista, provavelmente esses quase 40 matrimônios não teriam sido realizados de jeito nenhum. E foi um momento maravilhoso, sabe? A nossa seara hoje está bem, porque temos pessoas para serem padrinhos, pessoas para serem ministros, sabe? Porque casaram. E não adianta, pelo esse caminho árido do moralismo, não funciona. E a família é isso, não tem família perfeita. Né? A minha não é, a sua não é, a de Linde não é. Nós temos, e nós sabemos, o mínimo que temos que ter é de honestidade sobre nós, porque nós não somos perfeitos, estamos a caminho, entendeu? Primeira coisa, não condenar ninguém, não vamos condenando ninguém, né? Vamos abraçar todo mundo. Jesus Cristo veio para os pecadores, não para os puritanos, sabe? Muito Mas bem. eu queria fazer uma observação aí, a dona Claré, viu, Santana? A gente não vai vender a igreja, não. A senhora estava querendo comprar, a gente não vai vender, não, viu, dona Claré? Só foi uma brincadeira. A senhora não pensei que o padre vai vender sua igreja. Pois é, padre. Agora, para finalizar... 10 horas, viu? 10 horas, Lindinalva. A missa da noite de Natal lá, amanhã. Certo. Estarei lá cantando. Olha aí. Muito bem. Para finalizar a nossa... Fala, padre, não ouvi. Vê se eu não sou um padre feliz aí. Lindinalva vai estar cantando de noite lá. Em cantar, o padre parece que ele sabe cantar um pouquinho também, toca um violão. Sabe muito. Eu cantar não sei tanto, não. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. O que eu não quero é cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Venha comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto. O que eu não quero é cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
maravilha! Parabéns para vocês que suportaram uma música minha. Maravilhosamente bem, parabéns mesmo pela música e por tocar, né? Um abraço. Eu ensaiei a tarde toda, treinei, fiquei com medo. Olha! Mandar um abraço para o Josafá, o tocador aí da paróquia de 7 Dias, grande amigo, já trabalhei com ele numa banda, né, de forró. Josafá era um grande. Josafá que tocou na minha toca na igreja há anos, e quando eu vou aí, sempre eu canto uma missa com Eliane e Josafá. Um abraço também para o Sandro, para o Tiago, que acabou de sair, um abraço para você, Tiago, também. Todo mundo está assistindo. Para finalizar a nossa live, Potosima não é coronga não, tá, gente? Eu já ia botar... Para finalizar a nossa live, eu gostaria de... Porque de São Paulo, meu irmão, não tem jeito. Eu falei para minha tia, eu falei assim, nossa tia, que saudade de quando nós chegávamos lá na Bahia, todo mundo acolhia a gente, abraçava, agora chega de São Paulo, todo mundo corre. Todo mundo quer saber. Padre, me fala um pouquinho sobre o Papa Francisco, ele tem insistido muito, aliás, ele é a cara dessa nova igreja, podemos dizer nova, é nova para a mídia, porque essa igreja que acolhe as pessoas, os pobres, os moribundos, ela vem de muito tempo já, né, padre? Eu enquanto criança, morei em 7 Dias aí, eu conheci o trabalho do padre André, padre Benoni. Benoni hoje não é mais padre, mas o padre André, que hoje é Dom André, ele fez um trabalho, os dois fizeram um trabalho maravilhoso em 7 Dias aí com os pobres, com a questão da reforma agrária, tem os assentamentos, frutos desse trabalho. Então, a igreja vem trabalhando, claro, o bater de frente com o sistema que nós vivemos aí, em que está envolvido e envolve todos nós, é muito difícil esse trabalho, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da carta do padre, do documento do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Ele tem insistido muito nessa questão de como vivermos como irmãos. A Kelly, a minha irmã, que mora aqui em Diadema, um abraço para você, Kelly, ela postou nesse instante aí que julgar as pessoas é um crime existencial. Interessante isso, porque quando você julga alguém, quando você condena alguém, quando você vai na ferida de alguém e tenta destruir essa pessoa por essa ferida que já muitas vezes já fere ela, não é? E o Papa Francisco tem insistido nessa igreja acolhedora, nessa igreja que ama, nessa igreja que tolera o outro, né? Insiste nessa questão de que ninguém é maior que ninguém, que todos nós somos semelhantes, né? Eu evito muito essa palavra de igualdade, porque eu acredito que nós temos que amar ou tolerar o outro como diferente de mim, né? O que a filosofia chama de alteridade. Nós não somos iguais, mas nós somos semelhantes. E o Papa Francisco tem insistido muito nessa questão aí, desse documento, Fratelli Tutti. O senhor poderia falar um pouquinho para nós, que eu achei tão bonito na sua homilia, uma das suas homilias nas 7 Dias, sobre esse documento, e eu estou para ler ele, agora nas férias, quem sabe, a partir de hoje eu estou de férias, eu posso ler de forma mais aprofundada, mas eu quero saber, assim, que o senhor fale um pouquinho sobre esse documento do Papa. Em primeiro lugar, eu acho que seria interessante a gente esclarecer o que é um documento, né? A igreja, ela emite documentos que, na verdade, tem um cunho mais pastoral e também que, às vezes, tem reflexos sociais na vida dos cristãos e também como a gente se portar diante do mundo. Há um outro aspecto também de documentos, que seriam os documentos teológicos. João Paulo II lançou muitos documentos teológicos, né? Primeiro lançou uma série de encíclicas sobre a Santíssima Trindade, muito bonitas também, na década de 80, 90. Algumas encíclicas marianas também, muito bonitas. Então, é uma riqueza do nosso depósito de fé. Essas reflexões desses homens de Deus, que quer queiramos, quer não, são pessoas que consagraram toda a sua vida ao ministério que exercem, né? Toda a sua vida. Né? Não é fácil ser um papa da igreja, não é fácil. Né? Então, o que é que acontece? O Papa tem chamado a atenção nesta encíclica dele, que é chamada Fratelli Tutti, que é
todos irmãos, na verdade, fazendo uma alusão a uma reflexão a partir da figura de São Francisco, que chamava tudo de irmão, irmão fogo, né, irmã água, irmã vento, né, e mais ainda o irmão mesmo, ser humano. E Francisco chama a atenção para que nós sejamos mais irmãos entre nós. É uma encíclica social. Social porque é como a gente deve se relacionar em sociedade. E trata sobre problemas que nós estamos vivendo. Nessa encíclica, o Papa já fez uma reflexão sobre o Covid. Tem um capítulo sobre o Covid. E sobre esse distanciamento que o Covid conseguiu ampliar. Porque, na verdade, nós já estávamos distantes uns dos outros. Nós vivemos uma das características do nosso mundo é o individualismo. É o distanciamento. Esse negócio de distanciamento não é coisa criada por causa de prevenção do Covid, não. Nós já éramos distantes há muito tempo uns dos outros. Então, não vem com isso. E outra coisa também é que o Papa traz na encíclica é essa novidade também de acolhida dos pobres. São Francisco era pobre e foi de onde ele tirou a inspiração para o nome dele e para esse novo momento da igreja, né? A esse lado bonito da igreja, que não é uma novidade, como você bem falou. Por exemplo, Irmã Dulce é o rosto da caridade no Brasil, desse amor, dessa acolhida dos pobres, né? Madre Teresa de Calcutá, os santos da caridade também, aí você traz São Camilo para com os doentes, sabe? São Felipe Neri para com os abandonados, órfãos em Roma, né? Dom Bosco para a educação dos jovens e adolescentes lá no norte da Itália. Tudo isso é a caridade da nossa igreja. A caridade, sabe? Todas as obras de caridades que são feitas nos mais diversos países, tem santos que se dedicaram à caridade, inspirados e fundamentados na igreja, né? Pena que a nossa sociedade não enxerga essa dimensão da igreja. Não enxerga. Enxerga os pecados de homens de igreja ou algumas coisas feitas pela instituição, digamos assim, algumas decisões que mexeram na história da humanidade de forma feia, e a gente não pode negar, são feridas abertas, mas não olham também a beleza da caridade da igreja no mundo todo, né? Um São Damião lá de Molancai, parece que é assim, que foi um padre que foi viver no meio dos leprosos, para cuidar dos leprosos. Ou seja, tem tanta coisa, sabe, linda na nossa igreja, e o Papa tem desenvolvido isso, né, com os pobres. Agora mesmo ele criou lá dentro do Vaticano banheiros públicos. Não é banheiros sanitários, não, isso já tinha. Toda vez que eu vou na Praça de São Pedro, é de banheiro de tomar banho, para que os mendigos, os moradores de rua possam tomar banho. Aí tem sabão, tem toalha, tudo do bom e do melhor. Lá dentro desses banheiros públicos, porque às vezes tem pessoas que passam meses sem tomar banho, sem fazer a barba, e pode ir lá. Então, o Papa, na verdade, ele está mostrando um lado belo da nossa igreja, sabe? E são iniciativas simples. Simples, não é nada gritante, nada que ninguém possa fazer, sabe? Uma coisa simples, simples. Por exemplo, eu tomei uma iniciativa aqui na paróquia. Ninguém que chega pedindo pode sair sem nada na secretaria paroquial. É uma iniciativa simples, nem que saia com 1 quilo de arroz ou de café, mas leve alguma coisa, sabe? É uma iniciativa simples. Então, sempre tem uma cestinha básica, não é assistencialismo, não tem nada disso, mas é Jesus que chega no irmão, entendeu? E que a gente tem que... E é um lado belo da nossa igreja, um testemunho belíssimo, belíssimo mesmo, sabe? Eu fui e a igreja não disse não, ou não tinha, ou vá trabalhar. Não, a igreja me acolheu, me valorizou e me ajudou.
isso aí não tem pregação que seja maior do que esse testemunho, entendeu, Adriano? Da nossa igreja. Por exemplo, irmã Dulce era terrível de microfone. Terrível de microfone. Você pega os discursos de irmã Dulce, meu Deus, coitada. Mas uma caridade, uma coisa, sabe? Uns gestos. Vou dividir, então. É lindo demais, sabe? Que deixa a gente sem voz, sabe, pequena, sem pulmão. A irmã Dulce tinha um pouquinho de um pulmão e fez o que fez. Imagine a gente com 2, poderíamos fazer muito mais. E Francisco está fazendo isso. Ele simplesmente está dando, está botando os holofotes, né? E está dando voz a essa caridade da nossa igreja. Entendeu? Caridade da nossa igreja. Que agora Irina colocou aqui, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Eu ia falar sobre isso. E ela já... Obrigado, Irina, um abraço. Irina. Realmente é a igreja mais caritativa do mundo hoje, realmente, a Igreja Católica, né? Eu estudei filosofia na São Camilo e eles têm um trabalho belíssimo nessa questão educacional, que eles cobram convênio, né? Eles cobram convênio médico das pessoas que têm condições financeiras altas, classe média alta, e eles distribuem parte desse dinheiro que eles recebem do convênio em hospitais e postos de saúde aqui de São Paulo e até de Salvador, também outras regiões, ou seja, é como se tirasse de uma mão que tem mais e colocasse na outra que não tem. Eu achei muito interessante isso, esse trabalho. Inclusive, eu fiz filosofia na bolsa, né? Os números da caridade da igreja, porque a igreja não divulga e nem precisa, mas os números são astronômicos. Se, por exemplo, você pegar um dado da Pastoral da Criança, quantas vidas de criança a nossa igreja salvou nesse país? Nós fomos salvos. E hoje, a Pastoral da Criança, ela já não tem tanta repercussão na sociedade, porque foi ela que inspirou os agentes comunitários de saúde que estão espalhados aí no Brasil todo. Quase todos eles nasceram dentro da Pastoral da Criança, sejam eles católicos ou evangélicos. Entendeu? Esse negócio de acompanhar a família, não sei o quê, mas tudo é dentro da Pastoral da Criança. Então, aqui nosso aplauso para Zilda Arnes, né, que foi a fundadora, a inspiradora, que morreu em missão, morreu no Haiti, estava levando a Pastoral da Criança lá para aquela realidade quando aconteceu o terremoto no Haiti, né? E que em um futuro, acredito que seja uma mulher que seja canonizada também pela nossa igreja, sabe? Pelo testemunho dela, né? É essa coisa mesmo, sabe? Essa caridade com os pobres. E Francisco tem dado margem a isso, ele gosta e está certo. Com os refugiados lá, ele fez muita coisa também, sabe? Que os governos europeus não têm condições de fazer por causa dos protocolos todos que, quando mexe com o Estado, mexe com isso. E ele tem feito isso, Francisco, né? Tentando fazer aquilo que a igreja tem que fazer mesmo. Acolher o pobre, acolher o que precisa, né? Inspirado em Cristo nosso Senhor, que foi pobre também, né? Pobre. Tá bom, né? É isso. Tá bom, vamos finalizar agora. Antes de finalizar, para as considerações finais, vamos ouvir mais uma música da Lindy, né? Para deixar a nossa noite, nosso lar, nossos ouvidos mais afinados. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava.
O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Oh, 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 oh. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar ao sol poente. Oh, 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 oh. Passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Oh, 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 Muito bem, parabéns mais uma vez, muito obrigado, viu, Lindy? Pessoal aí elogiando sua voz, falando que ama sua voz, um abraço para todos vocês. Primo Carlos, de Salvador, um abraço. E Lindy, eu gostaria de que você finalizasse e ajudássemos a concluirmos esse momento falando uma mensagem de Natal que você gostaria de deixar para nós nesse Natal. Tivemos um ano difícil, mas estamos aqui, né, sobrevivemos, graças a Deus. Temos que fazer de tudo para continuarmos vivos, firmes e fortes. Que mensagem você gostaria de deixar para nós? Eu fiz um pequeno texto reflexivo, pessoal, mas eu acho que nesses tempos em que a gente ficou em casa e a gente teve esse tempo de, né, de voltar de fazer essa viagem na nossa mente, a gente pôde ir para todos os lugares que a gente nem imaginava, né? Antes, padre, eu estava saindo da live na estante porque sua paroquiana estava me ligando insistentemente, viu? Sim, isso. Dona Tereza. Certo, misericórdia. Misericórdia. Por isso que eu tive que sair, ó. Vamos lá. Eu fiz um pequeno texto aqui baseado num pensamento meu sobre o Natal, porque eu sou um pouco tradicional em relação a essas datas, e eu tenho muita saudade daquela coisa antiga dos nossos avós. Eu lembro muito, assim, do presépio do meu avô, que não tinha nada, mas não faltava uma vela, porque no meio da escuridão, onde não tinha energia, tinha luz. Não tinha eletricidade, não tinha aquele brilho do pisca-pisca, como diz o padre, mas a luz não faltava, né? A luz era essa verdade que ele passava para a gente. Então, eu fiz um texto com base nisso aqui. Espero que vocês gostem. Uma viagem sem ida. Dia desses, resolvi fazer uma viagem dessas que a gente inventa em cima da hora
nessas tardes tristes, onde você procura algo que lhe traga paz. Eu viajei no tempo, uma viagem sem ida, e em pensamento, fechei meus olhos. E fui onde o combustível da minha mente e da minha lembrança deu para ir. Confesso que me perdi no tempo, espaço e hora. E juro que eu não queria voltar. Minha mente me trouxe imagens que eu havia esquecido, de um tempo feliz, de famílias completas, de natais vividos ao redor da Sagrada Família de Nazaré. Faltava muito e não faltava o essencial. O amor estava presente em todas as casas, que em sua simplicidade ostentavam um pequeno presépio de galhos secos e algodão. Pouco fetiche, muita verdade. Era aquela a realidade do menino Jesus. E quantos dos nossos nasceram nas mesmas circunstâncias e viveram intensamente essa verdade? Olhei para o presente, tentei comparar. Nada é igual. Tudo mudou. Pouco restou. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, ouvirá falar de uma magia do Natal. Mas devo ressaltar, aquele menino continua o mesmo. Voltando dessa viagem, cheguei à conclusão de que tudo podia ser melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. É isso. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Hoje, eu tenho uma experiência que eu sempre falo em sala de aula para os meus alunos, inclusive eu falei um dia numa reunião de pais e responsáveis. Eu venho de uma família muito humilde. Quem me conhece, meus pais aí, sabe que nós somos ainda de família humilde. Mas nós tínhamos a maior riqueza. Todos os dias nós sentávamos à mesa, no café da manhã, no almoço e na janta. E hoje as pessoas estão cheias de bens, estão cheias de riquezas muitas vezes, e um filho almoça e janta na frente da televisão no quarto, o pai na sala, a mãe na cozinha, mesmo às vezes depois de um dia de trabalho, e as famílias deixaram perder esses valores. Quando nós falamos de valores de família, nós estamos falando disso, de você saber que você tem um irmão dentro de casa. Um abraço, Sionara, para você e toda a família da Ana Maria Paula, viu? Cheiro. Então, nós não podemos nos entregar a esse, que nós falamos nesse instante, né, esse consumismo que muitas vezes impede de ver o outro. E essa internet que nós estamos usando aqui para falar um com o outro em tempo real, e que a distância tornou-se curta diante dessa internet, ela não pode separar as pessoas que vivem ao nosso redor e na nossa casa. Porque a internet tem esse poder, né, de unir quem está distante e separar quem está próximo. Um abraço também para a Nildália. Um cheiro, Nildália Costa. Então, assim, que nós nunca percamos esses valores de família. Nós nunca percamos. Eu vou usar uma frase aqui do Dalai Lama, que os homens perdem a sua saúde para juntar dinheiro, depois perdem o seu dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Então, que nós possamos, nesse Natal, resgatarmos esses valores de viver o momento realmente em família, né? E família, gente, vai muito além do papai, mamãe e filhinho. Nós falamos nesse instante aí. Se você tem, ótimo. Se você tem a sua família ainda estruturada no sentido tradicional, que bom que você tem essa família. Mas se você não tem, valorize quem está ao seu lado. Isso é importante. Saber que a pessoa que está ao seu lado ali faz parte da sua vida e que ela constrói uma história com você. E que essa pessoa merece celebrar o Natal com você. E você merece estar ao lado dela também. Então, para finalizar a nossa live, faça as suas considerações finais, por gentileza. Lindy. Ave Maria. Misericórdia, assim. Bom, é só agradecer, né? Por me convidar mais uma vez para participar dessa live.
foi um pouco corrido, porque a gente estava sem achar um tocador, mas graças a Deus, gostaria de agradecer também ao meu irmão do ministério, Odaí, que aceitou o convite. E eu vou deixar para a consideração final mesmo, eu já falei um pouquinho no meu texto, vou deixar para o Padre Marivaldo falar, que ele é bom nas palavras. Eu sou boa em cantar, mas falar eu sou um pouco ruim. Mas eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo, a quem compartilhou, a quem curtiu. Muito obrigada a todos. Muito obrigado você, viu, por participar mais uma vez conosco. Muito obrigado aí por aceitar, tá? Foi importante acompanhar essa voz aí. Obrigadão mesmo. Deus abençoe você e sua família, todos aí. E agora é com você, padre. Padre, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que não é fácil, são muitas comunidades aí na paróquia. Além da paróquia, são muitas comunidades, né? Essa realidade aí da zona rural também, e de povoados como Bela Vista, Mimoso, Arraial Santana e tantos outros. E não é fácil ter que tirar esse tempo de quase 2 horas, que eu prometi 1 hora apenas de live, né? Então, deixa as considerações finais, por gentileza. Eu preocupado, eu estava vindo da aldeia, que é uma nova comunidade, né? Simplesinha, sabe? E eu disse, meu Deus, eu não vou acertar, eu não dou certo. Eu parei no WhatsApp, eu não sou bom desse negócio de tecnologia, não. Eu parei no WhatsApp e quando falei, eu não tenho Face. Eu tenho, mas deve ter uns 10 anos que eu não mexo, sabe? Mas deu certo hoje, sabe? Deu certo, foi um dos milagres do Natal, porque meu computador geralmente cansa. E pronto, mas deu certo, que bom. Eu fiquei feliz também. Né, as perguntas e as colocações de Adriano são pertinentes, mexe com a nossa realidade, nós vivemos num mundo integrado, sabe? Eu sou uma peça nesse quebra-cabeça imenso que é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo nesse mundo. Nós queremos ser simplesmente um pouquinho de sal ou de fermento, sabe? Nessa massa imensa, tentando dar gosto, dar sabor, fazendo inchar, ou uma pequena sementezinha aí também, sabe? Sem muita pretensão nem presunção de se ser aquilo que não se é, sabe? Então, eu quero desejar um Feliz Natal real, como o Lindy falou ali no texto, sabe? Sem muita coisa, né? Esse Natal que a gente falava é o Natal também da minha infância, de galhos secos com algodão. Eu lembro da árvore de Natal lá em casa, que eu acho que era uma das mais bonitinhas da rua, que era ainda uma daquelas, sabe, prateadas, o negócio era prateado, não era verde, não, as palhas da árvore de Natal. E a gente esperava o ano todo para montar, eu ficava olhando as bolas, sabe, do Natal, e embaixo estava o presépiozinho, lá, sabe, o Menino Jesus, os animais, e eu olhava aquilo ali e ficava encantado, era o meu Natal. Eu gostava também do queijo cuia, que não podia faltar. Ah, bom. Eu me lembro que a cuia servia para pegar a farinha o ano todo na lata, né? A cuia. Também na casa de vocês deve ser assim. E esse era o nosso Natal, toda vez que eu olhava para a lata. Eu lembrava do Natal que ia vir outro queijo cuia que meu irmão trazia, eu sou mais novo da minha família. E assim, a gente vivia o Natal, sabe? Íamos para a missa, à noite, morávamos na paróquia ali, com o nosso velho pároco, o padre Justino, e vivia meia-noite a missa do Natal, a missa do galo. E eu ia, achando que um galo ia cantar, alguma coisa assim. E ali, com essas ilusões de menino, né, eu via a minha fé crescer, sabe? Mas eu digo, nunca me desiludi de ter seguido Jesus Cristo. Né? Lindo Jesus Cristo. É a minha motivação, sabe, de vida. Eu gosto da frase de São Paulo, com os olhos fixos nele, em Jesus. Ele, caminho, verdade e vida. Pronto. E basta, Salvador da humanidade, que vai nascer amanhã. Tomara que nasça em nossos corações também e que cresça em nossos corações. Um abraço a todos, um Feliz Natal, abençoado 2021. Obrigado, Adriano, pela oportunidade, né, pelo conhecimento,
fiquei contente também. Né? A Lindy, muito obrigado também pelo acompanhamento, junto aí com o Daí. Né? Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Quero deixar uma frase para o senhor de Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Que o senhor possa continuar ensinando as pessoas, não só com palavras, mas com atos, com ações, que possam transformar a vida dessas pessoas. Quero deixar para você que teve essa paciência de nos assistir mais uma vez aí na minha live. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo também para vocês. Dizem os especialistas, gente, que em janeiro nós teremos o mês mais triste do ano. Isso não é uma profecia. Você pode mudar isso, né? Use máscara, celebre o Natal, o Réveillon agora no final do ano, mas tenha distanciamento social, use máscara, tenha cuidado, isso não vai sufocar ninguém. Usar uma máscara não vai sufocar ninguém. Então, como eu falei, não é uma profecia, não é uma sina, né? É apenas o que os especialistas preveem, mas nós podemos modificar isso. É a nossa realidade que vai modificar isso. Se vocês tiverem se nós tivermos essa consciência que vai além de cristã, mas uma consciência humana, de que a vida das pessoas à nossa volta também estão nas nossas mãos, e que a nossa vida está nas mãos das pessoas no que diz respeito ao Covid-19, cada um vai fazendo a sua parte, e todos nós vamos sobreviver no final. Já estamos aí com a vacina saindo para a gente ficar imunizado, então vamos permanecer do jeito que nós estamos aí, com cuidados, lavando sempre as mãos, seguindo as orientações dos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, também do padre que está sempre falando aí para trocar a máscara, lavar as mãos, isso é muito importante. Eu tenho um canal no YouTube, chama-se Filosofando e Transformando, quem quiser lá seguir e se inscrever no canal, tem vários temas que eu faço vídeos. Inscreva-se no meu canal para que eu possa chegar a 1.000 inscritos, aproveitar aí a audiência. Padre, muito obrigado mais uma vez, tá? Passamos o tempo, mas foi assim, um momento ímpar, não só para mim, para a Lindy, mas para todos que estão aqui, né, que estamos assistindo, e para quem irá nos assistir também, foi um momento ímpar da nossa vida, e quero deixar para vocês uma palavra de um significado, assim, maravilhoso. Quero deixar para vocês a palavra Shekinah, que significa, uma palavra hebraica que significa habitação, assentamento, presença de Deus, presença do divino. Então, que Shekinah esteja na sua casa, na sua família, na sua cidade, no seu bairro, durante esse Natal, que essa presença maravilhosa do divino possa estar na nossa vida, que possa nos conduzir cada vez mais a sede, essa fome de justiça, de fome e sede de um mundo melhor, de um mundo de paz, mas tendo a consciência que isso deve passar por mim, por você, por todos nós. Você pode fazer 1001 oração e pode ficar em jejum 1 mês, mas se você não fizer a sua parte, você nunca vai resolver esses problemas do mundo e da violência, e tantas formas de violência que existem no mundo. Um cheiro no coração de vocês, e até a próxima live no ano que vem. Muito obrigado, lindo Padre, novamente, e o Daí, e muito obrigado a vocês que permaneceram conosco. Agora com você, para encerrar. A do ano que vem, que o ano que vem já é semana que vem. Aí já vai ter outra semana, Um abraço a todos. Cheiro, abraço. Canto final, Lidinalva. Canto final. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então, bom Natal, e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, pro
pro enfermo e pro são, pro rico, pro pobre, um só coração. Então, bom Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, a paz afinal. Então, bom Natal e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Muito bem. Quero agradecer também ao Anderson, que está sempre aqui por trás das câmeras, arrumando todas as nossas as falhas aqui, que eu sou péssimo em tecnologia. Cheiro no coração de vocês e até o próximo. Até o ano que vem, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser.